de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. No começo, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Deus se move neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. 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 Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Mais uma vez, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Já mostra uma pessoa que se sentia muito sozinha. Uma pessoa que se sentia desamparada. E o Espírito Santo vem agora com consolo para a vida dessa pessoa. Que trazia esse sentimento de solidão, esse sentimento de desamparo. Deus Espírito, move-te em mim. Eu te convido agora a aplaudir o Espírito Santo, que ele está no nosso nessa alegria do Espírito de Deus estar no nosso meio. Nós estendemos a mão para o Francisco, eu convidar ele que é canal da graça para nós. Estenda a mão, olhe do teu jeito, para que o Francisco vai fazer a vontade de Deus, não a dele. Nós te apresentamos o Francisco agora, o canal da graça, para que ele possa depois fazer a vontade. Move o coração, move todo o peso, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco. Eu faço parte do Grupo Luz Divina e já estou na renovação carismática há 16 anos. E nesses 16
6 anos da minha caminhada na renovação, uma das coisas que eu mais procuro é fazer a vontade de Deus. E outra coisa que eu mais procuro é que o Espírito Santo me deixe ser guiado pela ação dele. Hoje, quando eu recebi o recado da Maria, que era eu mesmo que ia pregar aqui no grupo, eu rezava e pedia para o Senhor uma palavra. E o Senhor me deu a palavra que está em Atos dos Apóstolos 8, o versículo 29 ao 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29 ao 40. E quando eu lia essa palavra, eu buscava em Deus ali o discernimento. Qual o significado daquela palavra que o Senhor queria, não somente para mim, Francisco, mas como o Senhor queria para o grupo de oração, o exército de Deus. E eu perguntando ali para o Senhor me levava a ver a vida de Filipe, do apóstolo Filipe. E quem foi o apóstolo Filipe? O apóstolo Filipe foi uma das pessoas que mais recebeu esse Espírito Santo. Uma pessoa que teve a graça de um dia, em busca desse Espírito Santo de Deus, ele teve a graça de buscar esse Espírito Santo de Deus e buscar na fonte. Porque os profetas ali, o apóstolo Filipe, ele conhecia sim o Espírito Santo de Deus, mas ele estava buscando o Espírito Santo de Deus num caminho errado. Uma pessoa que não podia dar para ele aquele Espírito Santo. Porque Filipe, ele era discípulo de João Batista. E João Batista, por mais que fosse santo, por mais que fosse também um primo de Jesus, e João Batista, ele teve também a graça de receber o batismo do Espírito Santo, o feto materno de Isabel. Naquele dia tão bonito, quando Maria chegou na casa de Isabel, que ele pulou de alegria no feto de Isabel, porque naquele momento, João Batista recebeu a graça de ser batizado ali, pelo Espírito Santo de Deus, e formar os discípulos para ele. Num belo dia ali, o profeta Filipe, também o apóstolo Filipe ali, seguindo ali o profeta João Batista. Ele estava numa praça, conversando, estava numa praça, ele ouvindo aquele profeta pregar, e de repente ele ouviu da voz do profeta João Batista dizer para ele: eis ali o Cordeiro de Deus, o único que tira o pecado do mundo. E naquela hora, Filipe não teve dúvida nenhuma. Filipe descobriu que naquele momento, ele não podia mais seguir ali João Batista, ele não podia mais ser discípulo de João Batista, ele tinha que entrar no discipulado de Jesus. E para entrar no discipulado de Jesus, ele tinha que seguir o passo do mestre. Ele tinha que ir atrás daquele que era o doador do Espírito Santo, aquele que podia dar para ele o Espírito Santo de tamanha quantidade. E lá em Lucas fala bem claramente que João Batista ali, quando fala para Filipe ali junto ali de São João também, junto ali de Mateus, ele vai, ele segue. Ele chega perto de Jesus e fala: mestre, onde tu moras? Ele ouve Jesus falar: vem e vede. E a palavra fala que naquele dia, Filipe, ele foi para a casa de Jesus. Ele ficou com Jesus o dia inteirinho. O que eles conversaram, ninguém sabe. Somente ele e Jesus que sabe o que Jesus falou para aqueles 3 homens. Mas naquele dia, Filipe saiu dali convencido que ele não ia mais ser discípulo de João. Ele ia seguir ali aquele que poderia dar para ele o Espírito Santo de tamanha quantidade, aquele que podia renovar a vida dele, aquele que podia transformar. Porque naquele dia Jesus, ele despertou ali em Filipe um desejo grande de caminhar ao lado de Jesus. E Filipe não parou por aí. Se nós caminhar mais um pouquinho também, a gente vai encontrar quando Filipe chega para Natanael debaixo de uma figueira. E quando ele chega para Natanael, eu encontrei Jesus de Nazaré. Eu encontrei aquele Jesus que a palavra fala dele, aquele Jesus que João Batista estava falando para nós, eu não conhecia. E Natanael fala: escuta, mas pode vir coisa boa de Nazaré? Jesus chega e escuta aquilo ali. Jesus convida os dois a ser apóstolo, a ser discípulo de Jesus. E Filipe, naquela caminhada dele, naquela busca de Jesus, porque Filipe, ele não foi bobo, ele não deixou a graça passar, ele procurou Jesus. Quando Jesus se deixava se encontrar, ele encontrou com Jesus. E se a gente for ver a vida de Filipe ali diante de Jesus, quantos questionamentos Filipe fez. Teve um certo momento que Filipe chegou até a falar para o Senhor:
Mas como que nós vamos dar tanto pão para tanta gente assim? Jesus fala, Felipe, dai vocês mesmos de comer. É ele que questiona Jesus, que aquele povo Jesus precisava de matar a fome daquele povo. Ele desperta em Jesus, Jesus faz um milagre pelo povo. Ele já começa a interceder ali. Numa outra parte, a gente encontra Filipe dizia, Senhor, mostra-me o Pai, que isso nos basta. Olha o coração de Filipe, já estava mudando. Filipe chegar diante de Jesus, mostra o rosto do Pai, que isso nos basta. E ele ouve Jesus dizer para ele, Filipe, há quanto tempo você está comigo? Ainda não conhece os Pai? Você não sabe que o Pai está em mim e que eu estou em ti? E meu irmão, minha irmã, o batismo do Espírito Santo tem que despertar isso em nós. Primeiramente, para nós receber o batismo do Espírito Santo, tem que despertar em nós o querer de ir atrás de Jesus. Para buscar o batismo do Espírito Santo, a gente tem que buscar Jesus e buscar Jesus na fonte. E procurar Jesus quando ele se deixa encontrar. Esse é o primeiro passo. Seguir os passos do Senhor. Entrar na escola do discipulado de Jesus e tornar um discípulo. Talvez muitas e muitas vezes nós ainda não recebemos a infusão do Espírito Santo, porque nós ainda não entramos na escola do discipulado. Nós não fomos discipulados por Jesus. Nós não saímos atrás daquele Jesus que é capaz de nos dar o Espírito Santo. Aquele Jesus que é capaz de nos batizar no Espírito Santo. E quando Filipe vai e busca Jesus ali, ele busca em Jesus aquele Jesus maravilhoso ali, ele recebe de Jesus o Espírito Santo. A vida de Filipe transformou. E quem conhece bem a história de Filipe, sabe que Filipe ele quis morrer igualzinho o mestre dele. Ele não teve medo de subir na cruz. Ele não teve medo de ser pregado numa cruz e morrer como Jesus morreu. E meu irmão, minha irmã, também para receber o Espírito Santo de Deus, nós não podemos ter medo de chegar no martírio, se for preciso. Nós não podemos ter medo de abraçar a cruz e o crucificado. É o segundo passo para a gente receber o Espírito Santo de Deus, abraçar a cruz junto com os crucificados. E Filipe, na vida dele, ele buscou, ele fez isso. Ele foi um apóstolo cheio do Espírito Santo. Ele foi um apóstolo que até mesmo na hora da crucificação ele teve medo. Ele correu, mas depois ele voltou atrás. Depois, como a Maria na oração falava, ele não ficou somente olhando para o céu, Jesus subir, como naquele dia da Assunção de Jesus, quando Jesus ia subindo para o céu de corpo e alma. Ele não ficou somente olhando porque ele ouviu da voz, uma voz dizia para ele, homem de Jerusalém, por que vocês ficam somente olhando para o alto, esse Jesus? Ele voltará da mesma forma, da mesma maneira. E ele tomou posse daquilo. Porque ele sabia que Jesus havia prometido que ele não nos deixaria órfãos. Ele estaria conosco todos os dias até os confins da terra. E por isso ele não teve medo. E nós, meu irmão, minha irmã, nós temos também que ter essa coragem de acreditar que nós não estamos órfãos. Nas nossas decisões, nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus. Quantas e quantas vezes em nossas vidas nós colocamos a nossa confiança em tantas coisas. Quantas e quantas vezes, por ignorância nossa, nós pomos nossa confiança numa estrela, num astro, num cartomante, num horóscopo, num benzedor, e deixamos de acreditar no Espírito Santo. Como que o Espírito Santo ele fosse injusto de contar a minha vida somente para o outro ali da esquina e não chegar a falar para mim que sou Francisco, para você, a vida tua. E nessa leitura de Atos dos Apóstolos que o Senhor colocava para mim, vai mostrar para nós Filipe, cheio do Espírito Santo, com toda a coragem de Filipe. Filipe pregando lá na Samaria, ele convertendo multidões lá na Samaria. E num determinado momento lá na Samaria, ali ele batizando, ele selando ali, ele dando o Espírito Santo de Deus ali, batizando. Ele recebe de Deus uma ordem, que vai falar no comecinho, que de repente, quando Filipe estava ali, ele ouve o Espírito Santo dizer para ele, Filipe, aproxima daquele carro que está descendo ali, vai pertinho daquele carro lá. Ele pediu para o Senhor, mas quem sou eu para chegar ali? Naquele carro ali, vem um ministro da rainha, vem ali um homem que toma conta dos tesouros da rainha. Quem sou eu para chegar ali? Mas Filipe não fez isso. A palavra fala que Filipe ele aproximou daquele carro. E quando Filipe aproxima daquele carro, ele escuta ali aquele homem lendo a leitura do profeta Isaías, aonde aquele homem lia alto ali, porque aquele homem, ele também estava em busca de Deus, ele estava em busca do Espírito Santo, mas só que ele não conhecia quem era Deus, ele não conhecia quem era o Espírito Santo.
Ele não conhecia quem era Filipe. E quando Filipe chega ali pertinho do carro, Filipe escuta ele lendo ali, justamente qual passagem? A passagem que fala que Jesus, como um cordeirinho, ele foi levado ao matadouro. Como um cordeiro, ele foi levado ao tosqueador. E Jesus ele não abriu a boca a momento nenhum. E quando Filipe escuta aquilo lá, Filipe toma coragem. Fala, escuta, você sabe de quem é essa pessoa? Você conhece quem é esse cordeirinho que foi levado ao matadouro e não abriu a boca a momento nenhum? Ele fala, mas como, moço? Como que eu vou saber se não tem ninguém que me explica? Por acaso esse homem está falando dele mesmo ou de uma outra pessoa? E Filipe, naquele momento, ele não perde tempo. Naquele momento, Filipe apresenta para ele quem é Jesus, quem era aquele cordeiro que teve diante de Pilatos. E como que foi bonito essa passagem de Jesus diante de Pilatos, que o Isaías falava. Isaías, que nem conheceu Jesus, ele narrou a crucificação de Jesus, porque ele foi cheio também do Espírito Santo. E como que foi bonito Isaías lembrar justamente dessa parte, quando Jesus estava ali, levado ao tosqueador, que Pilatos fala, escuta, você não sabe que eu tenho poder de perdoar? E Jesus olha Pilatos, você não tem poder sobre mim se não fosse dado do alto. Se não fosse dado do alto, você jamais me estaria julgando. E quando ele lendo aquilo ali, Filipe começa a falar para ele quem foi Jesus, quem foi aquele Jesus de Nazaré, aquele Jesus que passou por todos os lados pregando, anunciando, aquele Jesus que não teve medo de morrer na cruz, aquele Jesus que foi capaz de tomar um tapa no rosto, ele não devolver outro, devolver amor, aquele Jesus que foi capaz de, quando ele tomou aquela escarrada no rosto, ele ter devolvido amor, aquele Jesus que foi abandonado por todos os melhores discípulos, e ele olhou para eles, deu a igreja para eles tomar conta. E Filipe falando, Filipe convenceu aquele homem naquele dia, convenceu aquele homem que valia a pena ser de Deus, valia a pena ele querer receber o batismo do Espírito Santo. Aquele homem também teve um despertamento da fé, ele quis ser batizado no Espírito Santo. Ele faz uma pergunta para Filipe, mas o que me impede de eu receber esse Espírito Santo? Olha que beleza, o que me impede de eu receber esse Espírito Santo? E Filipe fala para ele, nada, apenas você aceitar. E a palavra fala que Filipe foi até uma água lá embaixo, batizou aquele homem lá, o homem saiu da água batizado, selado do Espírito Santo, e Filipe seguiu o caminho dele feliz, contente. E meu irmão, minha irmã, nós também temos que descobrir em nós o que nos impede de receber o Espírito Santo, o que nos impede de receber essa efusão do Espírito Santo. Porque a promessa de Jesus não era que o Espírito Santo viria somente na Maria, somente na Genesi, somente no Gustavo, somente no Elton, somente na Paula. O Espírito Santo de Deus é a promessa para todo mundo. Todos nós receberíamos o Espírito Santo de Deus. E o maior passo para receber o Espírito Santo de Deus é querer. Porque o Espírito Santo de Deus, uma das coisas dele, ele é obediente. Ele não entra onde ele não é convidado. E quando ele é convidado, ele entra. E quando ele entra, ele faz a ação dele mudar, ele faz as coisas mudar. Porque o vento ele sopra onde ele quer, da forma que ele quer. Ele converte os corações. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que nessa noite, eu convido você também a olhar para o teu coração. O que te impede você receber o Espírito Santo de Deus? O que te impede você ser selado nesse Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus é a promessa que ele viria, e ele já veio. Ele está aqui. E como a Maria falava bem claramente, quando é para quem foi que trouxe você aqui, foi o Espírito Santo de Deus. Porque você poderia estar lá na tua casa agora, assistindo uma televisão. Você poderia estar na sua casa, escondido do frio. Mas quando você veio aqui hoje, não foi porque o ministério estaria aqui, não foi porque o Francisco estaria aqui, não foi porque a Maria estaria aqui. Você veio por causa do Espírito Santo. Você veio fazer a vontade do Espírito Santo. Até eu mesmo, se eu fosse decidir por mim, eu estaria na minha casa agora. Mas eu vim aqui fazer a vontade do Espírito Santo. E nós temos que ser dócil na ação do Espírito Santo. Por isso que eu convido você a ficar de pé agora. E neste ficar de pé agora, você possa tomar a decisão de querer ser batizado no Espírito Santo de Deus. Eu convido você agora a colocar a mão no teu coração agora e olhar para o teu coração hoje, nessa noite,
O que te impede você de ser batizado no Espírito Santo de Deus? O que impede você de receber de Deus essa graça de ser batizado? Eu convido você a pedir para o Espírito Santo de Deus agora. Ele vem tirar de nós todos os nossos empecilhos que nos impede. Muitas vezes o que nos impede de ser batizado do Espírito Santo de Deus é que nós queremos colocar o Espírito Santo de Deus em banquinho na cadeira. O que nos impede de ser selado do Espírito Santo é que nós pomos o Espírito Santo numa cadeirinha e ficamos dando ordem para ele. Espírito Santo, age na minha vida só nessa área, porque aquela outra área sou eu que vou agir. Muitas vezes nós ficamos perto do Espírito Santo com o extintor. E quando o Espírito Santo de Deus começa a pegar fogo em nós apagamos rapidinho. Porque só eu, Francisco, precisa aparecer. O Espírito Santo de Deus não pode aparecer em mim. E meu irmão, minha irmã, nós temos que renunciar nessa noite. Renunciar nessa noite pelas vezes que nós colocamos o Espírito Santo de Deus na cadeira. Pelas vezes que nós não deixamos o Espírito Santo de Deus agir da maneira que Ele quer agir. Pelas vezes que nós não deixamos o Espírito Santo de Deus nos eliminar, gente. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa quebrar de nós todo o nosso orgulho. Que o Espírito de Deus possa quebrar de nós toda a nossa grandeza. Que o Espírito Santo de Deus nos possa colocar pequenininho como naquele dia. São João Batista também disse que agora chegou a hora que eu desapareça para que Cristo apareça em mim. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus também faça isso em nós. Que Ele possa deixar desaparecer de nós toda a nossa incredulidade, toda a nossa arrogância, toda a nossa falta de fé. E que o Espírito Santo de Deus também nos coloque no nosso coração a certeza da santidade, a certeza de querer falar aquilo que nós vivemos. E que aquilo que nós vivemos, nós buscamos a cada dia mais, abraçar a cruz e o crucificado. Eu convido você agora também para essa tenda de 3. E nessa tenda de 3, que você também possa clamar o Espírito Santo de Deus para o teu irmão do lado. Que muitas e muitas vezes também nós temos receio de receber a oração. Uma das coisas também nós temos receio de receber essa oração do Espírito Santo. Que você, meu irmão, minha irmã, agora nessa tenda, você acredita que o teu irmão vai ser canal da graça para você. O teu irmão vai apresentar para o Senhor a tua necessidade. Você vai dando as mãos do irmão e começa a pedir agora uma nova infusão do Espírito Santo na vida do irmão. Comece mesmo, orando, você sabe. Se você não sabe orar em língua, eu falo bem, Espírito Santo de Deus, sobre o meu irmão agora, sobre cada um de nós que estamos aqui, mas ore mesmo, sem medo. Esse irmão que você segura na mão agora, ele precisa ser batizado no Espírito Santo, ele precisa ser renovado no Espírito Santo. Por isso pede, meu irmão, vai pedindo, vem sobre o meu irmão, vem Espírito Santo de Deus, vai pedindo mesmo agora. E que o ministério também, quando ele tem pedido isso, vai cantando e na música você vai clamando e dizendo Deus sobre os teus irmãos. Vem Espírito Santo de Deus. Quando aquele povo estava reunido em cenáculo, eles rezavam e aquele lugar estremecia com a presença do Espírito Santo. E aqui hoje